A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Peço desculpa aos irmãos que eu tive que compromisso hoje de manhã, saí muito cedo, né, meus irmãos? Quando temos consulta, ou no INSS, ou no hospital, temos que sair daqui cedo, amém? Mas para a honra e glória do Senhor estamos de volta, amém? Um pouco cansado porque eu precisei andar, meus irmãos. Eu precisei andar de muleta um bom pedaço, viu? Olha. E cansou bem, doeu, né? Os ombros, de apoiar o peso do corpo, mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas e tudo que acontece na nossa vida, né? É, é propósito de Deus, né, meus irmãos? Tudo que acontece na nossa vida pode ter certeza que é propósito de Deus, amém? Nas nossa vida, amém? Meus irmãos, a palavra de hoje é 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 em diante, amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 em diante. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Amém. O que Deus está falando para você nesta noite? Não temas. Não temas, apenas creia, apenas obedeça. Obedeça o quê? A palavra. Obedeça a palavra do Senhor, obedeça, amém? A Deus Pai Todo-Poderoso, que a farinha da panela não se acabará, o azeite não faltará. Meus irmãos, aqui podemos ver primeiramente a obediência desta viúva, que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Amém? Pois mesmo com pouco, ela obedeceu o quê? A palavra, que veio em intermédio de Elias, mas foi a palavra de Deus. E precisamos crer na palavra do Senhor. E Deus está falando para você hoje, para você não ter medo, mas ter fé e obedecer, pois a farinha da sua panela não se acabará e o azeite não faltará. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Isso é o próprio Deus falando com você hoje, para você não temer os problemas, as dificuldades que você está passando. Apenas ter fé. Fé em quê? Em Deus. Obedecer o quê? A Deus, a palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus falou para mim um dia, quando estava já batendo as latas da minha casa. Ele veio com essa palavra: não temas, eu não deixarei faltar nada, só me obedece.
Meus irmãos, depois que eu comecei a obedecer ao Senhor, a palavra de Deus, as coisas foram fluindo, amém? Como uma nascente de água. Foi fluindo. As coisas, poucas, na minha visão, foi multiplicando. E o que Deus está falando para você nesta noite? Que se você obedecer a palavra do Senhor e você tiver fé em Deus, as coisas na sua casa vão começar a multiplicar diante dos teus olhos. Você pode ir no mercado com pouco dinheiro, mas vai trazer muito. Isso é para quem crê, meus irmãos. É para quem tem fé em Deus. É para quem acredita na palavra do Senhor. É para quem anda não pelos olhos da carne, mas sim pelos olhos espirituais, acreditando que Deus é poderoso para multiplicar. Isso é para quem tem fé em Deus. Amém? E para quem realmente obedece a sua palavra. E Deus faz uma pergunta para você hoje. Você crê que ele vai fazer uma multiplicação na sua casa, na sua vida? Meus irmãos, a multiplicação de Deus, quando Deus chega para multiplicar, é em todas as áreas da sua vida. Amém? Abrange todas as áreas. É o que Deus fez na minha vida. Amém? Meus irmãos, entendam uma coisa. Multiplicação, bênçãos de Deus, amém? Milagres do Senhor não vai nos evitar de passar pelo processo, de passar pela dificuldade. Entenda uma coisa, amém? Ah, mas porque tem muitos que falam assim, como que Deus vai multiplicar? Será que eu estou passando pelo processo? É no processo que ele mostra para você que ele é Deus. Que ele é Deus poderoso, que ele não precisa de cenário favorável para multiplicar na sua vida. É aí que Deus mostra para você que o pouco que você tem, ele pode multiplicar sem você perceber. E é assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus faz e fez na minha vida. Amém? Já teve tempo de eu ter um limite para me comprar, meus irmãos. Amém? Mas eu chegar lá com a intuição de comprar o necessário, pois Deus multiplicar e eu trazer até mais do que eu estava imaginando, com pouco dinheiro. É assim que Deus faz, meus irmãos. Diante dos nossos olhos. Para quê? Para que você venha saber que Deus que você serve é poderoso. Que se você obedecer a palavra do Senhor, amém? Se você obedecer os mandamentos de Deus, o que ele está te direcionar a fazer, você vai ter multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família, meus irmãos. Deus fez e está fazendo na minha vida. E ele vai fazer na sua também. Mas para isso temos que acreditar. Amém? Não duvidar. Fazer como essa viúva fez. Amém? Eu tenho pouco, mas esse pouco vou fazer. Obedeceu a Elias. Obedeceu a palavra. Ela acreditou na palavra de Deus, tinha mandado em intermédio de Elias. Faz para mim primeiro um bolo, amém? E depois você e seu filho. E na casa dela comeram por muitos dias. Por quê, meus irmãos? Houve multiplicação de Deus na vida dessa mulher, por intermédio de Elias, por intermédio da palavra do Senhor. Creia mais na palavra de Deus, creia mais em Deus, independente da sua situação. Porque a situação dessa viúva, ela já estava pegando gravetos para fazer
a última refeição, porque tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite para ela e seu filho. Ainda chega um homem usado por Deus que quer participar daquilo que é pouco. Olha só que Deus maravilhoso. Aos nossos olhos, meus irmãos, se nós olhar pelos olhos da carne, se nós olhar pelos olhos de nós, ser humano, meus irmãos, é difícil de crer, é difícil de acreditar que aquele pouco vai se multiplicar. Mas nós, cristãos, que estamos na presença de Deus, temos que acreditar no impossível. Amém? Temos que crer no impossível, porque Deus faz o impossível. E para essa mulher era impossível isto acontecer. Amém? Mas ela obedeceu a palavra, ela obedeceu o que foi mandado. Amém? E acreditou no homem de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele manda. Ele fala do jeito que Ele quer na terra. Basta nós estar atento, nós estar conectado no Espírito Santo para entender Deus falando conosco. Porque Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias Deus está falando com o ser humano. Mas, infelizmente, tem muitos que estão tão preocupados nos afazeres, no que vai ganhar, no que vai ter, no carro, na mansão, que estão passando despercebidos no mais importante, que é cuidar da sua alma para a vida eterna. Amém? E saber os direcionamentos de Deus. Temos que ficar mais atentos, porque Deus nos direciona. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai colocar nós à prova. Por quê? Para aumentar a nossa fé. Ele vai soltar palavras para você, que você vai olhar e falar, como que ele vai multiplicar a minha casa, o meu dinheiro ou as coisas dentro de casa, sendo que nem tenho para comprar? É coisa impossível aos nossos olhos. Por isso que eu digo, temos que andar no Espírito. Temos que acreditar naquilo que não vemos. Porque se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que é as verdadeiras Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, amém? Você crê. Você já viu Deus? Não. Você viu Jesus? Não. Mas você crê que Ele é poderoso para multiplicar, porque Ele deixou escrito. Essa Bíblia Sagrada, meus irmãos, é a própria boca de Deus falando com você. E você precisa acreditar. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Deus ama todos nós. Independente do que está acontecendo no mundo. Independente do que está acontecendo na sua vida. Coloca uma coisa na cabeça. Deus te ama. Pois Ele deu o seu Filho para sofrer numa cruz por mim e por você. E Ele cuida de nós todos os dias. Nós que não vemos o tanto de livramento que Deus nos dá. Amém. Meus irmãos, a palavra de hoje para você nesta noite. Obedeça a palavra. Creia em Deus. Tenha fé em fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça, independente que os seus olhos você não está compreendendo. Amém? Porque todas as vezes, meus irmãos, que eu não compreendi as coisas de Deus, mas eu fiz conforme Ele
falou para mim fazer, tudo deu certo. Tudo dá certo quando você começa a olhar com os olhos espirituais e não carnais. Quando você começa a acreditar que a palavra de Deus tem poder sobre a sua vida. Amém? Creia. Creia na palavra que Deus hoje lança na sua vida, na sua casa. Estou chegando para fazer a multiplicação diante dos teus olhos. Você vai contemplar a multiplicação de Deus diante dos seus olhos, da sua casa, da sua família. Amém? Assim que Deus começar a fazer na sua vida, deixe aqui o seu testemunho para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, quando Deus fala, Ele faz. E tem multiplicação chegando para todos aqueles que estão obedecendo a palavra, que estão acreditando em Deus, que Deus é poderoso para fazer, mesmo passando por dificuldades, mesmo vendo que está acabando tudo. Mas você crê e você está continuando ouvindo a palavra, buscando a palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue crendo na palavra, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, porque tem multiplicação chegando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?